Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington Silva respondendo aqui mais uma questão de matemática para vocês envolvendo a parte de funções trigonométricas, tá? Então já vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Eu falo aqui de João Pessoa, Paraíba, e a nossa meta é de chegarmos aí aos 15.100 inscritos, tá bom? Dá essa força aí pra gente. Olha só a questão do Instituto Federal da Bahia, que diz assim: há milhares de anos, os homens sabem que a Lua tem alguma relação com as marés. Antes do ano 100 a.C., o naturalista romano Plínio escreveu sobre a influência da Lua nas marés, tá? Mas as leis físicas desse fenômeno não foram estudadas até que o cientista inglês Isaac Newton descobriu a lei da gravitação no século 17, tá? As marés são movimentos de fluxo e refluxo das águas dos mares provocados pela atração que a Lua e secundariamente o Sol exercem sobre os oceanos. Qualquer massa de água, grande ou pequena, está sujeita às forças causadoras de maré provindas do Sol e da Lua. Porém, é somente no ponto em que se encontram os oceanos e os continentes que as marés têm grandeza suficiente para serem percebidas. As águas dos rios e lagos apresentam subida e descida tão insignificante que a diferença é inteiramente disfarçada por mudanças de nível devidas ao vento e ao estado do tempo. Uma fonte extraída, né? Tudo certinho. A questão é: sendo a maré representada por uma função periódica, olha só, uma função periódica, e supondo que a função que descreve melhor o movimento da maré em Salvador, Bahia, é dada pela expressão A em função de tempo, ou seja, esse A de altura, tá bom? E T de tempo é igual a 1,8 mais 1,2 vezes o seno de 0,5 π vezes T mais 0,8 π. T é o tempo em horas de 0 a 24 horas, tá? Sendo assim, as alturas máxima e mínima da maré, descrita pela função A em função de tempo, são respectivamente. Aí você tem que ver o seguinte: você tem que olhar para a função seno. Você tem que olhar para a função seno. Na função seno, o ponto máximo dela é quando o seno do ângulo vale 1, tá? E o ponto mínimo é quando o seno vale menos 1, de acordo com a própria função, tá certo? Então você vai olhar somente para o seno aí e depois substituir na função. Então, no primeiro ponto, para o ponto máximo, você tem A em função do tempo é igual a 1,8 mais 1,2 vezes o seno de 0,5 πt mais 0,8 π. Esse seno, para ser máximo, o seno vale 1. Então, A em função do tempo é 1,8 mais 1,2 vezes 1, dá 1,2. De forma que quando você somar isso aqui vai dar 3 metros. Então, beleza. Quando eu vou olhar agora para o ponto mínimo, no ponto mínimo, isso aqui tá super colorido, rapaz. Deixa eu ver isso aqui. Beleza. Aí você vai ter A em função do tempo é igual a 1,8 mais 1,2 vezes o ponto mínimo o seno vale menos 1. Então vai ficar A em função do tempo é igual a 1,8 menos 1,2, né? Porque é 1,2 vezes menos 1 dá menos 1,2. De forma que você vai ter A em função do tempo é igual a 0,6 metros. Portanto, a resposta agora você já sabe. No ponto máximo eu tenho 3 metros e no ponto mínimo eu tenho 0,6. Portanto, a resposta gabarito é a letra A. Tá bom? Se você gostou da explicação,
Curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!